Glória a Deus, boa noite. Muito bom. Como é que está a sua expectativa para essa noite? Como eu sempre pergunto, né? Trouxeram a pergunta? Trouxeram? Hoje é o culto da resposta. O culto da resposta tem que ter pergunta. Eu trago sempre minha pergunta aqui. Eu falo com Deus algumas coisas e quero ver a resposta aqui nesse lugar. E o tablet que não quer abrir? Ele vai abrir. Abriu, isso aí, muito bem. Pessoal, ano passado, eu e a Ana fizemos uma viagem muito interessante. Nós tivemos o privilégio de visitar a Terra Santa. E nessa passagem, nós passamos por um país que é muito interessante, chamado Dubai. Nós ficamos 24 horas em Dubai. Dubai representa o que há de mais suntuoso, o que é de mais rico hoje em dia na face da terra. E é muito interessante lá, que ali você vê carros caros, bonitos, ali você vê prédios bonitos, e ali você vê o homem fazendo coisas extraordinárias, porque eles criaram um país dentro do deserto, e estenderam para o mar. Eles aterraram e fizeram isso. E é muito interessante que a gente olha para aquele pessoal, olha para aquele país e diz, eles são muito prósperos. Eles são muito prósperos, porque eles têm dinheiro. Eles podem fazer tudo, eles podem fazer muitas coisas. Mas quando a gente olha para aquele povo ali, a gente não pode esquecer que falta alguma coisa. Eu não estou dizendo para você que, carro não é legal, ter uma casa bonita não é legal, é bom ter isso aí. Só que tem um ingrediente que é muito importante para a gente ter. E eu te pergunto uma coisa, antes de te falar qual é esse ingrediente. O que é prosperidade para você? Eu penso que prosperidade é algo assim, que te deixa feliz. Você ter prosperidade, você está feliz. Tem gente que vai pensar assim, prosperidade é aquela pessoa, né, aquela pessoa que tem prosperidade na sua vida, é aquela pessoa que tem uma casa legal, tem um casamento sólido, um casamento bonito, né, ele pode fazer certas coisas, mas para mim, prosperidade tem um ingrediente que não tem como retirar. Para mim, prosperidade tem que ter Deus no meio. Se não tiver Deus, não está adiantando nada. É como a fórmula da água, né? Se você pegar duas moléculas de hidrogênio e juntar com uma de oxigênio, vai dar água. Eu quero ver o que vai dar se você juntar uma molécula de hidrogênio com outra de oxigênio. Não sei nem o que vai dar, deve explodir. Mas não é água. Então, prosperidade tem que ter Deus no negócio. Prosperidade é felicidade, tem que ter Deus. Se não tiver Deus, não vai acontecer. Hoje a gente vive, por exemplo, num tempo em que todo mundo tira foto daquilo que não está fazendo, finge que está fazendo alguma coisa, para postar na internet para pessoas que não têm nada a ver e não está nem aí para você ver. Né? Tudo hoje é instagramável. Semana eu estava assistindo um rapaz falando sobre casas, e essas casas lá em Miami, né? E tudo ele falava assim, não, porque essa casa aqui, a sua foto é instagramável. Eu fiquei pensando assim, foto instagramável. Legal, deve ser um troço muito bom, mas é aquela foto que ficou boa, né? Ficou bonita e você posta e as pessoas acham que você está muito bem. Mas se você ainda tem dúvida do que eu estou falando sobre a questão de Deus no meio dessa história, aguarda mais um pouquinho que eu ainda vou te falar mais sobre isso. Gente, se Deus se afastar da gente, não vai ter mais nada que sobre. A gente precisa buscar a Deus todos os momentos. Todos os momentos. Não adianta você achar que, eu vou fazer alguma coisa sem Deus. Você não vai conseguir. Por quê? Se Deus não tiver no negócio, é como eu falei, nada acontece. Mas aí eu te pergunto, o que é que nos afasta de Deus? Tem algo que a gente faz que nos afasta de Deus, assim, muito, 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 muito. E isso é o pecado.
O pecado nos afasta de Deus e a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. Se tem algo que a gente precisa entender, é que nós somos pecadores. Nós herdamos isso de Adão. Mas nós precisamos buscar o quê? A nossa aliança com Deus, a nossa intimidade com Deus. Paulo, ele fala assim, olha, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não faço. Lá no versículo 19, ele fala também, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. E ele finaliza aqui no 20, dizendo, ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele estraga toda a história. Se a gente quer ser próspero, a gente precisa abandonar o pecado. Paulo já falou, faço o que não desejo. O pecado, ele faz mal à nossa vida. O pecado, ele estraga toda a história. O pecado é enganoso. Ele nos promete prazer, mas o que recebemos é vergonha. Nos promete felicidade, mas recebemos dor e remorso. Nos promete poder, mas o que recebemos é a certeza de que não conseguimos dar só um passo, nenhum passo, sozinhos. O pecado, ele faz as coisas acontecerem de maneira totalmente errada. A nossa vida vai para uma direção que não é boa. Tem gente que fica com tanta vergonha do seu pecado, que ele se esconde, ele não aparece, ele não quer nem saber. Tem gente que fala assim, olha, eu só vou para a igreja depois que eu resolver os meus problemas com o pecado. Eu vou ficar legal, eu vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, aí eu vou para a igreja. Esse não é um bom caminho. A gente precisa entender que o pecado, ele pode sair da nossa vida. Porque se você olhar para todas essas coisas que a gente falou até agora, e falar, poxa, tá, eu sou pecador, o pecado me afasta de Deus, e não tem solução, então, tudo está perdido? Não, a resposta é que tem uma solução, e essa solução, ela está lá em Provérbios 28, versículo 3, Provérbios 28, versículo 3, diz o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Olha, que maravilha, né? Então, a gente não precisa ficar tão triste. O pecado vai afastar a gente de Deus? Joia. Só que tem uma solução para isso, confessar os pecados. Vamos dar uma olhada naquilo que o Provérbios fala para a gente. Provérbios é um livro maravilhoso. Ele nos ensina tantas coisas, mas muitas vezes a gente meio que passa corrido por Provérbios. Sabe por quê? Porque ele bate, né? Provérbios, ele bate na gente quando a gente lê. A gente fica assim, puxa vida, como eu sou, né? Como eu estou perdendo essa briga para o pecado, como eu estou perdendo essa luta. Provérbios, ele começa a te exortar, ele vai te exortando. E às vezes a gente não quer ouvir a exortação, porque a gente tem vergonha dos nossos pecados. Salomão, ele deixa esses recados para a gente, porque ele viveu muitas coisas que não foram legais. E aí, ele escreveu para a gente. Então, é bom que a gente aprenda com Salomão aquilo que ele escreveu. Por isso, o nosso tema dessa noite é reaja e vença o pecado. Como a gente viu, né, lá em Provérbios 28, 13. Reaja, vença o pecado. Algumas verdades que Salomão deixou para a gente, nós vamos ver agora o seguinte, aquele que entende que deve reagir e vencer o pecado, primeiro, ele se dispõe a confessar os seus pecados. Irmãos, se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, não vai ter perdão, não vai haver a cura, nós não vamos abandonar o pecado. Sabe por quê? Porque nós somos fracos, nós somos falhos.
Você dizer, eu vou largar o pecado sozinho, está tudo bem, eu consigo. Você não vai conseguir, porque o inimigo das nossas almas, ele é mais esperto do que você. Ele vai colocar a casca de banana para você pisar. Ele vai te apresentar a tentação, ele sabe exatamente o ponto que você cai. E se você não pedir ajuda a Deus, você não confessar os seus pecados, a guerra já está perdida. E eu não gosto de entrar em guerra para perder. Alguém gosta de entrar em guerra para perder? Eu não gosto, eu prefiro não entrar na guerra. Mas eu quero ganhar essa guerra. Porque se eu não ganhar essa guerra, eu vou para o inferno. Então eu preciso vencer, eu preciso confessar os meus pecados. O pecado escondido nos impede de prosperar. A palavra de Deus fala isso. Ele se transforma em uma espécie de parede de aço ou de titânio que separa a gente, que blinda a gente de Deus. O pecado na nossa vida, ele faz uma arruaça e nós precisamos vencer isso aí. Veja o caso de Davi, quando ele se relacionou com Batseba. Ele ficou ali escondendo aquele pecado, ele matou o marido de Batseba, ele mandou o cara para frente de batalha para morrer. Mas o profeta foi lá e exortou Davi. Ele falou, olha, você fez alguma coisa errada. E ele colocou o pecado assim, na frente dele. E ele ficou tão envergonhado, e ele se arrependeu totalmente do pecado dele. Ele se prostrou diante do Senhor, ele falou sobre o pecado dele, e ele teve o pecado perdoado. Charles Spurgeon fala sobre o Salmo 32, do versículo 1 ao 5, ele fala algumas coisas sobre esse Salmo. Vamos ler esse Salmo, depois a gente vai falar sobre o que Spurgeon falou. O Salmo fala assim, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não é engano. Enquanto eu me calei, Davi falando, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Spurgeon falou sobre esse salmo, dizendo que é o detalhamento do plantio e primeira rega de uma árvore. Quando você confessa o seu pecado, tudo se faz novo. É como se você plantasse uma árvore, uma semente e começasse a regar, uma nova vida vai nascer ali. Né? Então a gente precisa se lembrar que a gente precisa confessar o nosso pecado. O pecado tem feito a nossa nação sofrer. Quantas coisas nós temos visto na nossa nação, no Brasil. Recentemente, alguns anos atrás, muitas autoridades foram colocadas à prova, foram descortinados os seus pecados, os seus erros, e a gente viu que vergonha nacional aconteceu. Muitos de nós também, muitas vezes, provam esse tipo de coisa, quando a gente começa a esconder o nosso pecado, e esse pecado vem à tona. Eu já cometi alguns pecados, e esses pecados vieram à tona. O problema do pecado também é quando a gente comete sabendo que está cometendo, a gente esconde, quando ele é descoberto, o que acontece? A gente vai envergonhar não só a Deus, mas a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos parentes, os nossos amigos. A gente precisa lembrar disso. O pecado ainda tem esse outro lado, que é envergonhar aqueles que amam a gente. Então nós precisamos confessar esse pecado. Manter o pecado escondido é assumir que você é escravo desse mal devastador. Nós não podemos mais ser escravo desse momento, desse lugar. Eu e você queremos vencer o pecado. Eu e você queremos ser prósperos aos olhos do Senhor. Deus, Ele pode te dar outras coisas materiais, porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro
Buscai primeiro. A gente sabe isso de cor. As demais coisas, todas essas coisas que a gente busca, serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado. O reino de Deus é a primeira coisa que a gente precisa buscar. O resto vai vir. Não se preocupe, não tenha pressa. Não tenha pressa. Para isso, irmãos, a gente precisa se dispor a confessar os pecados a Deus, fazer uma confissão sincera. A gente precisa romper com o pecado após essa confissão. Para isso, a gente precisa reconhecer que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados.